Sabia que você precisa aprender a morrer para viver melhor? De onde que eu tirei isso, né? Que maluquice é essa? Bom, é basicamente isso que diz esse livro aqui, ó, O Livro Tibetano dos Mortos. Por que que ele é uma obra muito importante? Porque ele traz lições muito legais sobre a vida. A maioria de nós não vive bem porque tem medo da morte. Não aproveita a vida porque tem medo de morrer. Eu vou explicar isso direitinho no decorrer desse vídeo, tá? Vou falar sobre esse livro, quem escreveu, de onde ele vem e quais são as lições bem legais que ele traz, tá? Meu nome é Frank, eu sou jornalista há mais de 20 anos, eu sou especialista em comportamento humano, comunicação não violenta, neurociência, e eu trouxe hoje para você uma coisa diferente. Eu sempre trago aqui dicas de comunicação, coisas práticas para você aplicar no seu dia a dia, para de repente melhorar a sua vida, melhorar suas relações pessoais, profissionais, acrescentar algo para você. Como diz o meu canal, conteúdo e forma. Colocar forma no seu conteúdo e conteúdo na sua forma. E hoje eu trouxe aqui umas dicas bem legais desse livro que eu espero que também ajude você a ter uma vida melhor, tá legal? Então fica comigo aqui que eu vou falar sobre o livro, como é que ele foi escrito, que história é essa de Livro dos Mortos? Foi feito por um morto? É para morto ler? Que coisa é essa, né? E vou falar as dicas, as lições também muito legais que ele traz pra gente, tá? Então fica comigo aqui e vamos lá. O livro tibetano dos mortos, ele foi escrito pela primeira vez em 1927 por um antropólogo e escritor, professor universitário norte-americano chamado Walter Yellen Evans Went. Evans Went, ele era um apaixonado pela cultura do Oriente, apaixonado pelo budismo, pelos ensinamentos dos yogis, pelos ensinamentos dos lamas tibetanos. E ele foi o grande responsável por trazer para o Ocidente, ou seja, apresentar para nós aqui das Américas, né, basicamente, o budismo. O budismo tibetano, o budismo raiz. Nós estamos falando aqui de 1927, quando a informação não circulava com tanta rapidez, com tanta velocidade quanto hoje. Esse cara, o Ivan Zwent, ele tem outras obras muito legais também sobre o Tibete, sobre lamas, sobre yogis. Vale a pena procurar a biografia dele e, e dar uma pesquisada se você não encontra alguma coisa ainda para comprar, ou para ler, ou para baixar. É muito interessante se você gosta do assunto. Agora vamos lá, que eu vou falar um pouco mais sobre essa obra. O livro tibetano dos mortos, ele é a tradução de um conjunto de textos sagrados e religiosos para os tibetanos do século XVII. Só que esses textos, compilados no século XVII, eles faziam parte de um texto maior ainda, do século XIV. Esse texto do século XIV, que foi compilado e agrupado por um lama, ele faz parte de uma obra maior ainda do século VIII. E se for puxando o fio, isso não tem fim. Aqui eu vou abrir um parênteses. Os conhecimentos sagrados, conhecimentos tidos como sagrados, eles eram transmitidos no passado de forma oral, de mestre para iniciado. Eram conhecimentos que só os mestres tinham, e só o iniciado, depois de passar por todo o processo, é que ele teria acesso a esse conhecimento. Não havia nada escrito, não tinha nada registrado, gravado. Foi só depois, com o tempo, ah, especula-se que por causa das guerras, dominações, invasões, proibição da prática de alguns cultos ou religiões por grupos invasores e tal, é que esses religiosos tiveram a preocupação de deixar por escrito a sua tradição, porque senão ela podia se perder. Você imagine se um país é invadido, todos os grandes lamas são assassinados e o conhecimento, para onde é que vai? Se perdeu, né? Então eles tinham essa preocupação e começaram a deixar por escrito, mas isso depois de muito tempo. Então, esse compilado de textos que começou no século VIII, ele pode ter milhares de anos e não só séculos.
É uma coisa muito legal, uma viagem muito bacana, vale a pena prestar atenção. Essa obra, ela tem uma característica bem peculiar. Mais da metade do livro, e tem, quer ver? 368 páginas, mais da metade dele é composta por prefácios, introdução e análises de autoridades, tibetanas, de autoridades em religião, em tradução, em antropologia. Tem até um texto muito legal do Carl Gustav Jung, um grande psicanalista, psicoterapeuta que dispensa apresentações. Jung faz uma observação, uma análise brilhante sobre os ensinamentos desse livro. E no fim do livro, né, da metade para o final do livro, estão os textos originais, traduzidos com notas de rodapé, onde tem comentários ali do autor e do tradutor, que foi o parceiro do autor nessa empreitada. Esse tradutor, ele era o lama tibetano chamado Kazi Dawa Sandup. Foi ele que ajudou a interpretar e traduzir os textos. Não foi uma tradução literal só, não. O Ivan Zwent, ele pegou os textos, ele também estudou um pouco desse idioma antigo, juntou com o lama, e os dois, além de traduzir, interpretaram esses textos. Então ele teve a ajuda de um lama, um especialista naquela religião, naquela cultura, para poder dizer para ele o que que significavam aquelas coisas. Vamos lá agora, lembra do que se trata esse livro? Esse compilado de textos, ele se chama Bardo. Bardo significa entre dois. Bardo, entre dois. Seria entre dois estados, ou seja, entre o estado de morte e pós-morte. Esses textos, eles são recitados por lamas para as pessoas que acabaram de morrer. Esses textos, basicamente, vão conduzir o recém-morto na passagem dele da morte para o pós-morte. Então vão ser apresentados para eles opções, os erros que eles cometeram, as experiências de vida, os caminhos que eles devem seguir, tudo isso para ajudar esse morto a ter uma passagem mais tranquila, menos traumática, ajudar na evolução dele do outro lado, ajudar ele a sair da roda de Sansara, a ascender, a encontrar o nirvana de repente, né? Vai depender do merecimento dele e de como foi a vida dele aqui. E aí fica uma lição interessante. Independente da sua religião ou da sua crença, mesmo que você não tenha religião ou crença, se você é uma pessoa que estuda, que lê, você já deve ter ouvido falar o seguinte: quase toda religião diz o quê? Para você ter uma boa vida depois que morrer, você precisa ter tido uma boa vida aqui, na Terra, não é isso? Como é que é ter uma boa vida? Tem que ser rico, tem que ter um monte de coisa? Não, é ser uma boa pessoa. Então, sendo uma boa pessoa aqui, você muito provavelmente não encontrará problemas do outro lado, no pós-morte. Não será traumático para você a sua passagem. E se você tiver um entendimento um pouco maior da espiritualidade, como o livro é aplicado para os budistas, para as pessoas que praticavam aqueles ritos, eles já tendo um conhecimento da espiritualidade, ia ficar mais fácil ainda a passagem. Isso vale de novo para qualquer crença, para qualquer religião. Tendo entendimento da sua religiosidade, da sua espiritualidade, tendo uma boa conduta aqui, um bom comportamento, você vai ter uma grande chance de fazer uma passagem menos traumática e vai ter uma grande chance de ter uma vida melhor do outro lado. Agora, esquece religião, esquece crença, e eu vou te falar três grandes lições que eu tirei para mim nesse livro, tá? Três grandes lições, independente da sua crença e da sua religião. Muita gente vive com medo de morrer. Muita gente vive apegada ao passado. Muita gente vive com a cabeça no futuro e acaba não vivendo a vida na sua plenitude. Muita gente vive a vida do outro. Muita gente vive para o outro, esquecendo de si. E com isso, essas pessoas não vivem a sua plenitude,
não gozam de toda a felicidade, de toda a plenitude que a vida pode te dar, pode oferecer. A primeira grande lição: passado é memória. Passado é memória e é aprendizado. E o passado, ele muda, porque cada vez que você se lembra dele ou conta ele para alguém, conforme o tempo que já passou, você pode acrescentar ou retirar detalhes. Então, o passado está sempre mudando. Passado é aprendizado, é memória. Futuro é imaginação. Futuro não chegou. Futuro só existe dentro da sua cabeça. Viva o presente, viva o seu presente, viva no presente. Foque aqui, no agora, porque só existe o aqui e o agora. A segunda lição que eu tiro daqui, que eu já falei com vocês: independente da sua crença, independente de religião, tenha você ou não, seja uma boa pessoa, o máximo que você puder. Seja um bom filho, um bom pai, um bom marido, um bom amigo, um bom vizinho, um bom funcionário, um bom chefe, um bom patrão. Seja uma boa pessoa, seja um bom ser humano. Pratique o bem. Não precisa ter dinheiro para praticar o bem. Não precisa ter dinheiro, não estou falando de dar coisas materiais. Pratique o bem, seja educado, diga bom dia, boa tarde, muito obrigado, por favor. Ouça quem está com problema, só ouça. Dê um abraço em quem precisa, dê um sorriso para alguém. Seja uma boa pessoa. E a terceira grande lição para mim aqui: não carregue medo, culpa ou apego de nada e nem por nada na sua vida. Vou repetir: não carregue com você medo, apego e culpa. Livre-se dessas três coisas, você vai ficar muito mais leve. Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Deixa essa bagagem para trás. Não fica carregando isso com você. Você não leva nada daqui, a não ser o conhecimento que você adquiriu. Pessoal, esse vídeo é curto, não dá nem para arranhar o tanto de informação e conhecimento que tem essa obra maravilhosa, que eu já li, reli e rabisquei, gosto sempre de dar uma olhada. O que eu estou passando aqui não faz nem cosquinha na montanha de informação que tem ali. Então é só uma sugestão de leitura e aí com umas dicas aqui para você que está buscando resposta para alguma coisa, tá legal? Forte abraço. Se tem alguma dúvida, escreve nos comentários. Se gostou, deixa um joinha. Se inscreve no canal que isso ajuda muito a gente, tá bom? Forte abraço para vocês. Gratidão.